boa noite a todos e todas. É com muito prazer que a gente está aqui na nossa estreia, né, de uma nova atividade do NEM, que são as mesas redondas que a gente vai realizar mensalmente, né, com convidados e temas específicos. E eu tenho um prazer enorme aqui de trazer uma mesa super interessante sobre um tema super relevante, que é como trabalhar, né, efetivamente a moda no ensino básico, no ensino de história, né? E aí eu estou super bem acompanhada aqui do meu parceiro de trabalho, que coordena junto comigo o NEM, que é o professor Paulo Debon, que vai fazer aqui o debate, depois eu apresento mais, assim, dou mais detalhes do currículo dele. A Andresa de Menezes, a Laura Junqueira e a Jéssica, que são todas especialistas, professoras, né, do ensino básico e especialistas nessa questão da moda e do ensino. Tá? Então, espero que vocês apreciem bastante, como eu tenho certeza que vai ser um debate super rico, né, para a gente. Tá bom? Então, eu vou começar apresentando, né, a primeira fala de hoje, que é a Andresa Menezes, que é professora, né, da educação básica, não é, Andresa? Professora de educação básica há 3 anos, no Colégio Estadual, professor Jaceguai Reis Cunha. Ela é supervisora PIBID, e tem a dissertação dela, né, que é intitulada Ilustrações de Carlos Julião no Ensino de História, Análise da Vestimenta dos Livres de Cor e Libertos da América Portuguesa no século XVIII. Além disso, a Andresa é graduada e mestra pela Universidade Federal de Roraima e mestra também pelo programa Prof. História. É isso. É com você, Andresa. Boa noite, pessoal. Eu vou falar aqui um pouco de um projeto que eu estou desenvolvendo, né, na escola. O nome do projeto, ele é vinculado ao PIBID, né, que eu entrei no PIBID recentemente, esse ano, e aí eu estou trabalhando com os alunos do 9º ano, né. Eu quis trabalhar a vestimenta desde o início, assim, desde antes de fazer história, eu já era muito apaixonada por moda e tudo que envolve estética, vestimenta e a relação dela com a história, né. Eu estou trabalhando com os alunos do 9º ano, junto com os meus PIBIdianos, né? No caso, eu estou supervisionando 8 estudantes de graduação que estão comigo também no projeto, né? E a coordenadora do curso do PIBID também me auxilia, né? A Marcela. E aqui eu vou contar um pouco de como o projeto está acontecendo na escola. Lembrando que a gente começou em agosto, né? Então, é recente. O que eu estou apurando, né, é ainda muito novo com eles na escola e também com os PIBIdianos. Os PIBIdianos, no caso, os estagiários, alunos de graduação, eles nunca tiveram contato com a história da moda. Então, foi um processo ali de eu também estar inserindo eles e também os alunos do 9º ano nesse campo, né, que é a história da moda. E aí eu estou desenvolvendo com os alunos aqui, eu coloquei os objetivos, né? Eu queria trabalhar o que os alunos, qual a relação deles com a vestimenta? O que eles entendem por moda, o que eles entendem por vestimenta, como eles tratam a roupa que eles colocam no corpo, né? É o que para eles? A identidade, é status, é expressão, é resistência. Então, eu queria trabalhar, levar essa reflexão para dentro da sala de aula com os alunos do 9º ano. Além disso, né, mostrar a função da história no decorrer de toda a linha do tempo da história, né, que vai desde a pré-história até os dias atuais. Então, a gente teve um trabalhão aí de agosto para cá para poder montar um planejamento para que os alunos pudessem refletir sobre isso. E aí também eu busco incentivar o pensamento crítico dos alunos com relação à importância da vestimenta, que envolve aí os aspectos sociais, econômicos, políticos, e também para que eles tenham uma noção de rupturas e permanências através da forma em como a sociedade ela se veste e de como a roupa ela reflete o que está acontecendo ali na sociedade, né? A mentalidade, a estética, os pensamentos, as ideias. Então,
eu quis mostrar para os alunos que a roupa, ela não está ali à toa. Ela tem um significado. E aí eu fui trabalhando com eles, né, em etapas. Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu fui entregando leituras para os pibidianos, para introduzir eles ao tema, porque eles não conheciam, né? Então, eu listei, né, vários referenciais teóricos sobre a moda e a relação dela com a história. E aí, depois que eles realizaram as leituras, eles fizeram uma oficina com os alunos do 9º ano, e aí eles trataram da vestimenta da pré-história até o século XIX. Então, foi feito, né, várias atividades com os alunos pintaram as roupas, né, fizeram colagens, como mostra aqui no slide, e aí eles foram tendo essa memória visual, construindo uma memória visual da roupa, quando eles iam construindo as colagens, e também através do desenho, né, ali, com a criatividade, muitos deles gostam de desenhar, inclusive, e aí a gente vê todas essas produções que eles realizaram. Após, né, a oficina que os pibidianos realizaram, aí a gente teve as colagens, os desenhos e o jogo de tabuleiro com relação às perguntas sobre a vestimenta ali na Idade Moderna, pegando ali o Renascimento, né, o surgimento da moda, e aí foi introduzir com os alunos até essa diferença entre vestimenta e moda. Após, né, essas atividades feitas com os alunos, para introduzir ali já no campo, né, para que eles pudessem se familiarizar com o tema, após isso, eu dividi os alunos para um seminário. E aí seriam a vestimenta em outros períodos históricos. E aí eu trabalhei da Primeira Guerra até a moda atual. Lembrando que ainda é um projeto que está em construção, então vai até 2026. Então, eu iniciei em agosto e a gente está construindo, junto com os pibidianos ali, junto com os alunos, todo esse roteiro. E aí, agora, né, a gente está na parte em que os alunos estão apresentando o seminário na escola. Aí, depois, né, antes, na verdade, de eles explicarem o seminário, né, eu já fui introduzindo com eles ali a produção de colagens também da década deles, porque eu dividi eles em grupos. Eles realizaram pequenos resumos e desenhos, né, da época em que eles ficaram, para depois toda essa produção ir para a construção de um livro de décadas, que vai ser produção deles, né? Os desenhos serão deles, os resumos, também ali as colagens, são todas produções dos alunos. Após, né, depois, os pibidianos deram uma breve introdução das décadas da Primeira Guerra até a moda atual, para que os alunos pudessem entrar em contato ali no primeiro instante para ajudar eles a construir o seminário após, né, que depois eles iriam apresentar o seminário. E aí, durante, né, ao mesmo tempo que eles iam explicar o seminário, depois eles iriam construir o lapbook. O lapbook, para quem não sabe, né, é tipo um livro que pode ser feito com papelão, pode ser feito também com cartolina ou papel cartão, que aí ele abre assim, aí você coloca várias imagens e também vários resumos. E, nesse momento, ainda está em construção. Não tenho fotos dos lapbooks agora, porque a gente ainda está aplicando isso com os alunos na escola. Após tudo isso, né, toda a produção terminar, a gente vai fazer uma exposição na escola, na Mostra Cultural, que vai acontecer agora em novembro. E também, claro, um desfile em que os alunos, cada equipe, né, ficou com uma década, então um ou dois alunos irão desfilar ali de acordo com a época em que eles ficaram. Só uma observação que, quando eu falo em Primeira e Segunda Guerra, eu estou tratando da vestimenta civil, né? Isso eu deixei bem, eu expliquei bem para os alunos que era relacionada à moda civil. O referencial teórico que eu estou trabalhando com os pibidianos, né, que eu falei que eu iria introduzir algumas leituras que eles não tinham contato, né, era a primeira vez deles em contato com a história da moda, então eu peguei alguns clássicos aqui, né, o James Lavey, a Maria Cláudia Bonadio, o Lipovetsky, a modista do Desterro, né, que todo mundo conhece assim, que trabalha no YouTube, ela tem vários vídeos que falam de história da moda, então eu também
pedi para que os pibidianos pudessem observar, olhar, né, os vídeos dela, a ajuda de Melo e Souza, As Roupas na História, Pesquisar, Narrar, Ensinar, que é um livro recente da Ivana Guilherme, Simile e Guilherme Teles, e História da Moda no Brasil, também estou utilizando esse livro, e A História na Moda e a Moda na História, do Paulo Debon, a Joana Monteleone e a Camila Borges. Aqui eu estou mostrando algumas produções que os alunos foram desenvolvendo, né, de agosto até o momento. Aqui são os desenhos aqui das primeiras civilizações, né, tem da Idade Média. Então, aqui são as explicações dos bibidianos, né, que eles falaram ali sobre o Renascimento, né, a Idade Moderna, aí pega Maria Antonieta, pega ali Henrique VIII. Então, eles foram explicando as vestimentas, né, da elite e também de outros grupos abaixo, né, vamos dizer assim, os camponeses, né, e eles foram fazendo essa comparação das roupas com os alunos, para eles entenderem também que roupa também, né, era uma questão de distinção social, né, questão de hierarquia, de você mostrar que faz parte de um certo grupo, e isso era evidente na forma em como você se apresentava à sociedade através da roupa. Aqui, né, eles fizeram jogos de tabuleiro, fazendo perguntas para os alunos com relação à explicação que eles fizeram. E aí, os alunos, eles gostaram muito, porque envolve competição, né? Então, eles querem sempre estar ali respondendo as perguntas, eles prestaram atenção, inclusive. E aqui também explicação de uma pibidiana sobre o século XIX, com a crinolina. Então, os alunos, eles meio que... É algo novo, porque eles não veem isso nos livros, é a primeira vez também que eles estão entrando em contato, e isso leva uma reflexão diferente na cabeça deles de que no decorrer do tempo, na história, né, as roupas elas foram mudando e elas tinham uma função, né, elas não estavam ali à toa. Aqui a produção de colagens e também a explicação ali do século XIX, a questão da calça feminina, né, para andar de bicicleta, e como isso aterrorizou na época o fato de uma mulher usar calças. Então, isso ali levantou muitas reflexões, né, com os alunos, a questão da cor da roupa também, antes dos meninos, né, a questão do rosa e o azul, para eles eles não imaginavam que o rosa era também, não tinha nada a ver com questão de gênero, então isso levantou também debates, os alunos ficaram curiosos, né, com relação à explicação. Aqui já é as décadas em que eles ficaram para o seminário, então eles estavam realizando aqui as colagens, né, aqui é a década de 60, aqui os pibidianos falando também da década de 2010, né, então tem as redes sociais, então aqui eles produziram um lapbook, aqui também eles estavam em processo de produção do lapbook, e é isso, eu acho que, não sei se o tempo ultrapassou, ou se está tudo ok. E é isso, eu estou trabalhando com os alunos e, assim, eu espero que eles tirem bom proveito, né, dessa experiência, e eu também estou tirando muito proveito junto com os pibidianos também ali, que também estão entrando em contato pela primeira vez com história da moda, né. E eu espero que isso seja levado para todos os cantos, né, do Brasil, para que outras escolas possam desenvolver esses projetos juntos com os alunos, porque eles gostam, né? É uma coisa que está ali no dia a dia deles, é a roupa que eles vestem, né? É a questão de eles se influenciarem ali na rede social, do que eles estão consumindo. Então, eu acho importante esse debate com os alunos. E é isso. Muito obrigada, Andressa. Muito interessante o seu trabalho, sua exposição. Acho que vai dar aí muitas ideias, né, para os docentes poderem trabalhar também. Tá? Então, agora, nada. Eu passo a palavra, então, à Jéssica, né? A Jéssica Sampaio, que é graduada e mestra em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Ela defendeu a dissertação com o título Silhuetas da História, Moda, Gênero e Transformações Sociais em São Luís, 1920-1950, e produziu o paradidático Modos e Modas na Cidade de São Luís. Ela é especialista em moda, arte e cultura pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é membro do Núcleo
de pesquisas e estudos em gênero e educação do Maranhão, né? E atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em História na Universidade Estadual do Maranhão, desenvolvendo pesquisas em ensino de História com as temáticas do gênero, representações, moda e comportamento. É isso. Eu passo a palavra, então, à Andressa. Só um minutinho. A Jéssica, desculpe. Estou tentando compartilhar o slide. Vou precisar remover e colocar novamente. Deu certo? Ótimo. Então, boa noite. Meu nome é Jéssica e hoje eu apresento um pouco esse projeto, né, de moda e história local, caminhos para o ensino de história. Eu sou da Universidade Estadual do Maranhão e esse projeto está sob a orientação da professora, a doutora Elizabeth Souza Brandes. Bom, a minha formação, ela é em História, né? Eu sou graduada em História. E eu faço parte de um programa profissional, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, esse programa, ele possibilita essa aproximação do ensino superior, do âmbito acadêmico e educação básica. E como é um programa profissional, nós precisamos produzir um produto educacional. Então, o nosso produto, ele é a tese. E esse produto, ele surge a partir de uma situação-problema, né? Para a gente poder conseguir pensar em uma proposição de uma solução, né? E essa proposição, ela surge através da pesquisa, através da inovação, porque há esse percurso histórico, metodológico, né, de construção, de aplicação da teoria da história, junto com a temática da moda. Então, o produto, ele é pensado para solucionar alguma inquietação, né, percebida no âmbito acadêmico ou algo que seja nesse sentido de trazer uma novidade para a temática dentro do campo da história. Então, o tema, ele vem de uma iniciativa pessoal, né? Eu sou cercada de pessoas na família que costuram e tenho esse contato maior com tecidos, vestimenta, artesãs. Então, pensar a moda levando de uma iniciativa pessoal para uma perspectiva educacional e social, né? Já que a moda, ela está presente dentro dessas transformações sociais, transformações urbanas e principalmente as transformações das vestimentas e dos comportamentos que podem ser observados ao longo do tempo. Bom, na graduação eu fiz a pesquisa com o dote da beleza, né, tratando a virada do século XIX para o século XX, transformando o dote de caráter econômico para um dote simbólico da beleza, né, em que as mulheres elas conseguiam se utilizar de artifícios para alcançar a finalidade social projetada a elas, que era o casamento. Já no mestrado, o título foi Silhuetas da História, Moda, Gênero e Transformações Sociais em São Luís, nas décadas de 1920 a 1950, e o paradidático Modos e Modas na cidade de São Luís. Então, aqui foi o primeiro contato com essa produção de material para a educação básica, né? E aí a diferença que existe entre o mestrado e o doutorado é que nós não temos no mestrado um tempo hábil para fazer essa aplicação desse material. Então, nós construímos, mas inúmeras vezes, por conta do tempo, da correria, né, são só 2 anos, a gente não consegue fazer a aplicação do material, mas ele foi aqui um paradidático teste, né, nesse sentido de ser o primeiro dentro da minha carreira enquanto pesquisadora, enquanto historiadora, e depois eu entrei no doutorado. E o doutorado a gente expandiu um pouco mais, né, nas décadas de 50 a 70, pensando no cenário de transformação de São Luís. Então, esse é um título provisório,
Tramas da Aparência, Transformações Sociais e a Moda de Consumo na cidade de São Luís. E o produto Alinhavos, entre moda, memória, gênero na cidade de São Luís. Alinhavos porque o produto ele é como se fosse o resultado de todo o levantamento teórico, documental que a gente consegue fazer pensando nessas alterações que ocorrem em São Luís. Bom, o ponto de partida, a gente vem dessa ausência ou uma redução, né, desse debate sobre moda no campo do ensino de história. A ausência de imagens e discussões acerca da história das mulheres, né, comportamentos, vestimentas, nos livros didáticos, e apresentar São Luís como uma cidade que se transforma e muda suas vestimentas. São Luís quase não aparece no início do século XX, até a metade do século XX, porque não era uma capital com essa proporcionalidade assim econômica, né? Ela não tinha essa proeminência econômica no cenário nacional em relação a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né, que foram capitais que se desenvolveram mais rápido que São Luís. Então, a ideia desse projeto é colocar São Luís como um espaço de moda, como um espaço de identidade e perceber as relações de poder, as relações de consumo e também a construção de uma identidade nesse espaço. Sobre encontrar imagens ou temas ou questões que tratem da moda. Então, a gente conseguiu fazer, em uma disciplina específica no doutorado, sobre análise de livro didático, um levantamento sobre o que era trabalhado. E só encontramos duas questões, 2 boxes que falavam sobre a moda e a imagem feminina, inclusive retratando a Zuzu Angel. Compreender também como as representações de gênero são apresentadas nos jornais que circulavam na cidade de São Luís, através da análise de imagens e discursos, né? E aí trazer essa história local e a moda como uma estratégia, né, no âmbito do ensino escolar. E também entender que a cidade ela poderia ser constituída como espaço de moda e perceber especificidades dentro da dinâmica social através da moda. Bom, e a ideia é analisar as relações de consumo e aparência no contexto de São Luís, elaborar um catálogo de imagens por meio da análise da moda e das contribuições da imprensa para moldar esses novos padrões sociais, porque a imprensa ela tem esse peso mais forte, né? Já que ela chegava a diversos espaços, não se concentrava só na elite. Compreender como a abordagem da moda no campo da história, tendo como espaço de investigação a cidade de São Luís, pode se configurar como um recurso educacional. E, por último, destacar a formação da memória histórica, né, através de questões que envolvem a moda, representações de gênero, relações de poder e consumo dos segmentos sociais mais abastados, que são esses grupos sociais que estão presentes dentro das colunas sociais, que retratam os momentos festivos, inaugurações, as novidades, né, dentro das décadas de 50 a 70. Bom, e a metodologia, a gente optou por utilizar a pesquisa documental bibliográfica, qualitativa e também a pesquisa de campo. Mas a documental, ela vem mesmo de fontes locais, né? Inicialmente pensamos até em colocar outras revistas, né, e jornais que fossem de fora de São Luís, do Maranhão, mas a intenção é reforçar as relações sociais construídas aqui e como essas pessoas buscavam destaque, de status, de privilégios, a própria influência de elegância, né, dos princípios de elegância dentro da elite, e como essa elite se movimentava. Então, para isso, a gente utilizou jornais que são maranhenses, como o Jornal do Povo, o Imparcial, Diário da Manhã e o Jornal do Dia. Alguns com algumas datas que não estão disponíveis, mas, de um modo geral, a gente consegue ter uma boa linearidade em relação ao tempo e às edições disponibilizadas, né? Elas estão no Arquivo Público do Estado do Maranhão e na Biblioteca Pública Benedito Leite.
Bom, e aqui é um pouco da estrutura. É um trabalho que tem como base o processo de elaboração de uma peça. Então, os capítulos são desenvolvidos de acordo com o planejamento, o esboço, ilustrações, os alinhavos, até chegar na preparação para a costura. Então, o produto, ele vem sendo mostrado como a construção da peça, né, a parte da finalização desta peça. E aí, no capítulo 1, a gente trabalha um pouco sobre o ensino de história e a linguagem da moda, abordando essas dimensões de questões de gênero, moda e ensino de história, mostrando o quanto esses eixos estão interligados e o quanto eles podem fazer a diferença em sala de aula. E, além disso, a invisibilização e silenciamento da história das mulheres. As mulheres são retratadas dentro do livro didático ainda sob essa condição de visualidade que retrata o cuidado, né? O cuidado com o outro, o cuidado com o próximo, seja com uma criança, com um animal, com o marido, e ainda assim as possibilidades de profissionais femininas, elas também giram em torno dessas circunstâncias. Então, são mulheres que trabalham lavando copos, né? E algumas imagens que lembram muito essas representações. Mas também encontramos mulheres que têm um protagonismo, né, como a Zuzu Angel, a Maria da Penha, a Dilma, mas quando comparamos com as imagens masculinas, são imagens, a gente percebe um pouco essa desigualdade em relação aos comportamentos, aos espaços, né, de vivência, como um homem lutando boxe, tem a imagem de Lula, com protagonismo político, né, entre outras questões. E aí, no capítulo 2, a gente já vem com as experiências de moda em São Luís, que é quando a gente apresenta a cidade como esse espaço de expressão e identidade. E a gente consegue fazer um pouco de análise das representações de gênero através das imagens encontradas nos jornais, né, questões de conflitos de classe, relações de poder, e perceber um pouco como a moda ela vai sendo desenhada dentro do jornal, até porque ela é desenhada para atingir objetivos específicos, né? A gente não pode esquecer que os jornais, eles têm, não possuem uma linguagem neutra, eles sabem exatamente qual é o público que pretendem atingir, quais são os objetivos, né? Enfim, e aí os próximos passos são o modo de vestir e o comportamento, que são os capítulos posteriores com a ideia de um roteiro, né, pensando nos locais que essa elite circulava e como ela consumia nesse período na cidade de São Luís. Bom, aí o produto tem esse título provisório, né, alinhavos entre moda, memória e gênero na cidade de São Luís, de 50 a 70. A tipologia é um catálogo, dentro das possibilidades, né, oferecidas, pode ser paradidático, catálogo, cartilha, videocast, existem inúmeras possibilidades, né? Mas para essa finalidade, eu preferia optar pelo catálogo. O público-alvo é o ensino fundamental, o 9º ano, e é uma pesquisa qualitativa, documental, e aqui entra a pesquisa de campo, porque em uma das etapas, a gente trabalha com formulários que são preenchidos pelos alunos. Em relação à transposição didática, existem muitos comentários sobre essa ideia de você preparar todo esse aporte teórico e depois transpor para o ensino fundamental, que é o público-alvo dessa pesquisa. Só que a produção do material para a educação básica, ela parte do zero. Então, a gente não utiliza muito essa ideia de transposição didática. É novidade, né? A gente faz do zero, a gente constrói a linguagem de acordo com a devolutiva dos alunos também, né? De como eles vão entendendo, de como a gente vai sentindo que o tema está sendo recebido por eles. E aí, no doutorado, a gente tem a testagem e aplicação. A testagem fazem parte, né, do processo de produção, e a testagem é quando a gente constrói junto com o aluno, leva para a sala de aula, debate o tema, faz roda de conversa, e vai construindo esse produto. E a aplicação é quando este produto ele já está finalizado.
ele está finalizado, ele foi testado novamente em sala de aula. E aí a gente vai ter a receptividade e se realmente esse produto ele é viável para ser trabalhado em sala de aula. Bom, aqui algumas ações, que é a apresentação do tema na escola, o diálogo com a comunidade, porque a Universidade Estadual e o programa de pós-graduação em História, eles inauguraram um laboratório de inovação em ensino de História. Então, a gente pode fazer reuniões com a graduação, com a comunidade, né, dependendo do tema, para sentir como está essa troca e, principalmente, crescer, né, porque quando a gente consegue dialogar, a gente cresce junto com as dúvidas, com as ideias que surgem de outros colegas também. Então, a oficina já aconteceu na escola, já aconteceu na graduação e já teve a apresentação do tema na escola também. Bom, e o objetivo é a elaboração desse material educacional, visando a valorização da história local, associando São Luís a esse espaço de moda e buscando os elementos presentes na memória e nas disputas de poder praticadas pela elite entre as décadas de 50 a 70, por meio das representações nos periódicos de circulação local. Então, a importância da história local nesse trabalho, ela tem um impacto muito grande, né? Exatamente pensando em todas as influências e especificidades que são importantes para a gente compreender o funcionamento da sociedade dentro desse recorte. E também perceber como a moda ela é importante para difundir estudos de gênero, de representação, problematizar construções que são dadas como naturalizadas. Para a testagem, a gente conferiu aqui 5 etapas, que é a aplicação do formulário, a criação de um quadro com essas demandas dos alunos sobre o tema, a roda de conversa sobre história local, questões de gênero e moda, a análise de documentos históricos, e aqui uma das ideias é levar réplicas dos jornais, que são as fontes desse trabalho, em tamanho real, para que eles tenham noção e consigam identificar as intencionalidades, a cor do jornal, né? Então, são passos futuros, mas já estão planejados. E a confecção do moodboard, que parece um pouco com o que a Andresa mostrou aqui no trabalho dela. Bom, e aqui são algumas sessões que eu trouxe só os títulos, visando aproximar ainda mais esse aluno do tema, que é a moda, a história local. Então, a gente resolveu, em reunião com minha orientadora, a gente resolveu pensar em expressões que nós usamos no dia a dia. Então, vamos marocar. É uma sessão. Marocar é você ter curiosidade, né? Você espiar alguma coisa. Então, vamos marocar é uma forma de levar o aluno a fazer uma atividade dentro do catálogo. Bora bem aí. Bem aí que a gente utiliza, o bem aí é para fingir que é perto, mas não é tão perto assim. Então, o bem aí é aquela transição entre o passado e o presente, para a gente conseguir fazer uma comparação ou de comportamento, ou de vestimenta, ou de algum outro tema que surja. Hora da pesquisa, pequeno. Aqui a gente não chama menino, menina, né? Homem e mulher, é pequeno. Pequeno e pequena. Junta teus parceiros, também é uma outra forma. Parceiros são os amigos, então junta teus amigos, né? Então, esse momento aqui é o momento da atividade em grupo. Faz teu nome, é quando a pessoa vai brilhar. Então, são aqui, geralmente, atividades individuais. E minha irmã e meu irmão, que a gente também usa muito na nossa fala cotidiana, também se refere a homens e mulheres, menino e menina. Para mostrar que alguma situação ela é específica, ela é daqui. Então, a gente tem fotos de cantoras, né, maranhenses dentro dessas sessões. Bom, e aqui é só uma ideia de como seriam essas imagens no catálogo. Então, a gente teria temas como gênero, a curiosidade, inaugurações, informações sobre a cidade, e elas vão se apresentar nesse estilo de colagem. Então, vão existir atividades em cada capítulo, mostrando essas influências, esses ideais políticos, né, os rastros políticos, os moldes publicados, a programação de cinema. É um catálogo para realmente mostrar representações sobre a cidade naquele período. Então, como era a programação de cinema, quais eram os filmes que estavam em cartaz naquele período,
os teatros que funcionavam, né, o que estava passando na rádio, tudo isso para deixar ainda mais rico esse cenário que está sendo construído em relação à cidade. E essa pessoa aqui do meio de vestido é a Alcione, em uma das apresentações em casas de festa, né, nos clubes em São Luís. E as outras são políticos e mulheres que tinham essa importância social devido à classe que ocupavam. Bom, e aí o produto vai ser no formato A4 ou A5, ainda não definimos, né? Depende da forma como ficar melhor para ser manuseado. A ferramenta de trabalho é o Canva, uso de imagens, cores nas sessões, né? Para dar esse aspecto visual mais atrativo, porque a gente precisa, trabalhando com moda, tanto tendo com a criatividade, né, para os títulos, para as sessões, quanto nas cores, uma linguagem acessível, utilizar bem os conceitos e significados, planejamento dessa produção de rota de consumo, que é uma ideia que eu tive recentemente na qualificação, né, para fazer um mapeamento de todas as lojas que eram mais acessadas nesse período, porque o centro de São Luís, hoje, ele ainda recebe muitos consumidores, né? Ele ainda é muito movimentado. E algumas ruas ainda funcionam como centro de comércio, então seria interessante para fazer esse comparativo. Inserção de imagens presentes nos documentos e também de músicas através do QR Code, músicas que eram ouvidas naquele período também. E aí, as considerações preliminares, a produção do catálogo, ela representa esse impulso significativo para o conhecimento da história local e valorização dos estudos da moda no âmbito acadêmico escolar, as desigualdades de gênero e as relações de poder presentes nos fragmentos dos jornais são fundamentais para a compreensão sobre como se veste a cidade, porque a cidade ela vai se transformando a partir da década de 50 com maior força. Então, o calçamento das ruas, construção de pontes, né, ela vai tomando outras formas. A utilização das imagens para estabelecer o elo entre moda, memória e história contribui para a visibilidade das práticas sociais masculinas e femininas, ainda que por representações. E o uso de fontes locais, que considero como a cereja do bolo, né? Utilizar fontes locais para fazer esse mapeamento dos grupos sociais, das práticas cotidianas, de como essa elite ela era apresentada nos jornais através do colonismo social, que também tinha um grande protagonismo nesse momento para conversar, né, para fazer essa aproximação entre aqueles que eram mais abastados economicamente e aqueles que só acompanhavam, mesmo que de longe, essas movimentações. Bom, aqui algumas referências, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Excelente exposição, né? Da mesma maneira que a Andresa. Então, agora a gente vai ouvir a outra fala, né, dessa mesa, que é da Laura Junqueira, que é... Laura chegou. Okay. Laura Junqueira, que é graduada e mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né, com a tese Tecendo Modas, Costuras e Histórias Modistas na Primeira Metade do Século XIX no Rio de Janeiro, que ela defendeu em 2024, né? É graduada também em Pedagogia pela Universidade Veiga de Almeida. Atualmente, ela é professora do ensino básico na rede particular da cidade do Rio de Janeiro, e ela vem desenvolvendo trabalhos que unem a história da moda e ensino de história em uma rede interdisciplinar voltada ao público infanto-juvenil. Além disso, obviamente, é membro do Núcleo de Pesquisa em História da Moda e Indumentária, que é a UNEB. A palavra está contigo. Obrigada, Camila. Obrigada, Paulo, também, ao NEM no geral. Muito feliz de fazer parte dessa mesa, de conhecer o trabalho das meninas. Amei, tanto da Andressa quanto da Jéssica, achei maravilhoso. Anotei várias coisas que eu quero adotar nas minhas aulas. Primeira, eu vou começar minha apresentação aqui, né? Senão não vai. O que eu faço agora? Foi, tá aparecendo. Bom, vamos lá. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, eu vou trazer um pouco de uma experiência que eu tive em sala de aula, que eu elaborei com as minhas crianças. Primeiro de tudo, eu acho que é importante falar que hoje eu sou professora, eu estou atuando como pedagoga, então eu tenho uma turma de 2º ano da educação infantil, educação infantil, mentira, do ensino fundamental 1, anos iniciais.
Então, eu não tô no ensino fundamental 2, nem no ensino médio, mas de História, Geografia e Português, então ciências humanas no geral, para as crianças. E eu trouxe aqui, vou falar de uma experiência que eu tive com eles a minha ideia era trazer outras sugestões também, jogar na roda para a gente compartilhar e levar para as salas de aula de quem estiver assistindo, de quem comentar com os amigos, porque, diferente das meninas, eu estou engatinhando nessa interdisciplinaridade entre história da moda e ensino, porque a minha tese de doutorado ela foi sobre história da moda aqui na UERJ, com a orientação da Camila e a orientação da Lúcia Bastos, mas eu estudei as trabalhadoras no mundo da moda na primeira metade do século XIX aqui no Rio, então o trabalho das modistas e das costureiras e esse espaço feminino no mundo da moda. E aí, como grande parte dos pesquisadores que são professores e vice-versa, a gente quer, às vezes, unir os dois mundos, né? E eu encontrei uma forma de unir esses dois mundos com as minhas crianças em sala de aula. E aí, que foi essa experiência pedagógica que eu vou trazer para vocês. E aí, a minha ideia é de trazer a moda e o ensino para além das universidades, porque quando a gente fala em história da moda, em ensino, fala-se muito sobre isso dentro dos cursos de design, principalmente, mas a ideia é justamente trazê-la para o ensino básico. E quando eu tive essa ideia, eu achei que eu estava meio viajando na maionese. E agora eu fico muito feliz de ver que não, que tem outras pessoas que também estão fazendo esse movimento. Uma capacidade de pensar a roupa e a moda além delas, realmente como um produto, como uma forma de consumo e uma forma que está presente na vida de todo mundo, inclusive das crianças. Como uma cultura visual, que então, assim, quando a gente fala de moda para as crianças, e aí eu acho que vai ter uma resposta diferente dos adolescentes, do Fundo 2 e do ensino médio, elas também têm opiniões e elas percebem, elas usam moda, elas usam roupas desde pequena. Inclusive, elas se manifestam muito através das roupas, principalmente quando a gente vê crianças com roupas de super-heróis, de princesas. Esse trabalho que eu estou trazendo para vocês, é um artigo descritivo, porque é um trabalho que eu tive essa experiência e vou trazer um pouco para vocês, mas ele está inacabado, então eu coloco aqui que ele ainda está em andamento, porque eu quero dar continuidade a isso. Camila, estamos aí. E é um trabalho interdisciplinar, porque apesar da gente estar aqui nesse encontro de história, eu busquei pensar na inserção da história da moda, além da disciplina de história. Então, também nas aulas de ciências humanas no geral, então inclui geografia, e em outras disciplinas é possível de se pensar também. E aí eu acho que isso fica mais fácil quando a gente pensa em escolas que prezam por uma metodologia ativa. E o que é metodologia ativa para quem não está acostumado ao mundo da licenciatura e etc? É aquela ideia que a gente coloca, que está bem em voga, que a gente coloca o aluno como protagonista. Então, a gente não coloca o professor ali como detentor do saber, ali no trono, e os alunos só obedecendo. É mais uma ideia de troca mesmo. Então, é uma troca com as crianças para elas trazerem o que elas sabem e aí a gente conversar juntos. O trabalho que eu fiz com a minha turma do segundo ano foi esse aqui. Então, eu coloquei aqui, do EFI ao ensino médio. Aqui eu trago propostas para o EFI alinhadas à BNCC. E vou trazer para vocês a experiência que eu tive versus alguns projetos que eu pensei e imaginei quando eu pesquisei isso alinhado à BNCC. Para quem não sabe, só para dar uma contextualizada, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, todos os municípios e estados do Brasil, todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, precisam seguir essa base nas suas salas de aula. E aí, assim, não existe só essa base, existem as bases municipais e as bases estaduais também. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma base do estado do Rio, uma base do município e a base nacional. Então, basicamente, precisamos seguir todas elas. E dentro dessas bases, eles selecionam algumas habilidades que a gente tem que dar de acordo com as disciplinas. E aí foi aí que, pensando em algumas dessas habilidades, que eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, meu projeto foi de ter uma ideia de como inserir as escolas para as crianças. Na base do segundo ano, a gente precisa ensinar sobre os diversos tipos de escolas que existem na vida e que existiram. Então, escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas do campo, escolas da cidade, escolas públicas, escolas privadas e também as escolas como elas eram antigamente. E aí eu pensei, poxa, quando a gente fala de escolas antigamente, a gente pensa imediatamente naqueles uniformes, que quem é aqui do Rio vai pensar nos uniformes que até hoje são usados em colégios como Pedro II, que são as meninas com aquelas sainhas meio rodadas até a altura dos joelhos, meninos
com coletes e tudo mais, boinas. Então, eu pedi para as crianças, a gente montou juntos uma entrevista que eles deveriam fazer com familiares mais velhos, então, de preferência os avós, para saber como eram esses uniformes, como era a escola no geral, a estrutura, uniforme, lanche. E aí a gente fez eles trouxeram de volta para a escola, a gente discutiu, eles descobriram como era, perguntamos para esses familiares se esse uniforme era confortável, não era, para as meninas, como era fazer aula de educação física, às vezes de saia, coisas que são imagináveis para eles, na realidade deles hoje em dia. E aí a gente tivemos várias respostas, inclusive algumas familiares trouxeram imagens para a gente, então fotografias. E a partir dessas fotografias e da descrição dessas roupas, a gente jogou isso na inteligência artificial. E a inteligência artificial produziu para a gente paper dolls. Então, eu não sei se vocês lembram o que era paper doll, que é aquele bonequinho de papel. Então, eu recortei moldes, tanto femininos quanto masculinos, e eles vestiram esses moldes com essas roupinhas. E aí, a gente tiveram várias discussões sobre isso. Aqui, o que a gente pode ver é a imagem eu mostrando para eles a paper doll. A gente deu para a IA uns prompts. A IA que eu usei foi o Gemini, que foi o que mais... Eu já tinha feito uma pré-elaboração disso antes de fazer com as crianças. Então, que me deu uns prompts, tipo, como que eu quero como que eu quero que seja esse uniforme? Eu quero que a saia seja assim, que o restante seja assim, dananã. E aí ele conseguiu chegar a esse espaço. E aí aqui eu estou explicando, e aí outra imagem é um dos meus alunos desenhando, né? Porque eles puderam colorir, eu pedi para ser preto e branco para IA. E aí a gente discutiu sobre como eram esses uniformes, o que eles acharam, se eles gostariam de usar esses uniformes, se era confortável, não era. E depois, inclusive, a gente fez um lanche, a gente pesquisou, eu pesquisei em algumas cartilhas antigamente, uns lanches como eram os lanches das escolas. E descobrimos que algumas escolas davam pão com manteiga e a gente fez esse lanche do passado e tudo mais. Eles se divertiram muito, adoraram a ideia. Os familiares também ficaram muito felizes. Então, uma forma também de unir a comunidade com a escola. E aqui eu selecionei algumas habilidades da BNCC que fizeram parte desse projeto. Eu não vou ficar lendo para vocês a BNCC, porque eu sei que vai ser muito chato. Então, eu coloquei aqui só para a gente lembrar. E deu certo, e eu acho que isso é algo que a gente pode levar para outros anos do ensino fundamental 1 também. E aí eu apresentei esse trabalho no Colóquio de Moda em São Paulo, no começo do mês passado, e eu não queria ficar repetindo e apresentar a mesma coisa. Então, eu decidi trazer outras coisas aqui. E aí, além dessa proposta que eu fiz com eles esse ano, no segundo ano, da IA, Escolas e Paper Doll, a gente também teve uma discussão sobre o consumo consciente, porque quando a gente pensa nos grandes consumidores, o público infantil tem que estar inserido nisso. O público infantil ele é um forte consumidor de tendências. E só para esse ano, rapidamente, eu consigo pensar em várias coisas que meus alunos ficaram tendenciosos a ter. Capivaras fez muito sucesso com as crianças desse ano. O Labubu fez muito sucesso, apesar das minhas crianças não terem aderido muito, ela fez muito sucesso. O Bob Good, que todo mundo sabe também, fez muito sucesso. Realmente é muito gostoso desenhar Bob Good. E, por fim, o que está muito alto agora são as guerreiras do K-pop. Eles estão amando as guerreiras do K-pop. E todos esses consumos e essas modas que surgem, elas surgem em brinquedos e elas surgem em roupas também. Então, tem a roupa com desenho da capivara, tem a roupa com desenho do Bob Good, tem a roupa com as guerreiras do K-pop. Então, elas estão em vários espaços. Então, a gente fez uma discussão sobre isso em sala de aula, sentamos em roda para conversar e falar sobre isso, para já desenvolver neles esse olhar e esse pensamento crítico. Eu realmente quero isso, essa moda realmente me interessa, eu gosto mesmo dos labubus, eu gosto mesmo das capivaras, eu quero estar inserida nisso, ou não. E aí, claro que às vezes para as crianças, elas precisam ver as coisas, né? Tipo, um ver para crer. Então, eu trouxe esse lixão das roupas que fica ali no deserto do Atacama. Através desse link, vocês até conseguem acessar essa reportagem, que é uma reportagem da BBC, que é realmente um lugar onde as roupas estão acumuladas e servem ali como lixo. Então, eu fiz eles repensarem em doações de roupas. Poxa, eu não quero mais essa roupa, não estou usando, vamos doar. Outras pessoas precisam dessas roupas. Ou então ela vai parar no lixão. Como é que a gente vai fazer? Olha, qual é o tempo que demora para essa roupa se decompor? Então, todas essas discussões que a gente conseguiu fazer em sala de aula.
E aí, durante a minha apresentação no Colóquio de Moda, que eu ainda nem tinha feito essa discussão, foi uma discussão recente que eu tive com eles sobre consumo, uma das pessoas de lá, a Maju, me perguntou como ela poderia inserir isso para o primeiro ano. Porque o primeiro ano do Ensino Fundamental 1 é o ano que eles estão aprendendo a ler e escrever. E aí eu fui pesquisar na BNCC do primeiro ano pontos que poderiam conversar com a moda. E na BNCC do primeiro ano, inclusive, tem esses itens, né? Descrever e comparar diferentes tipos de moradia, objetos do uso cotidiano, como brinquedos, roupas e mobiliários. Então, a roupa está aí inserida. Então, associar mudanças no vestuário e nos hábitos alimentares na sua comunidade ao longo do ano por causa da mudança de temperatura. Então, assim, eu sei que a gente está mais ou menos acostumado a falar com adolescentes e jovens, mas quando a gente está falando com crianças de 6, 7 anos, a gente precisa, inclusive, introduzir a elas as questões de temperatura. Então, quais são as 4 estações do ano? Inverno, verão, outono, primavera. Que roupas que a gente pode usar em algum desses espaços? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, dois termômetros de rua do Rio de Janeiro. Um que está marcando 17 graus, o outro está marcando 41 graus. Então, como que a gente poderia trabalhar com isso? A partir de imagens das pessoas na rua. Que roupas que a gente usa que podem nos aquecer? Que roupas que a gente costuma usar no verão? A gente não quer usar tantas roupas no verão, a gente quer andar de biquíni. A gente mora numa cidade, uma das cidades mais quentes do Brasil. Então, assim, eu acho que todo esse movimento já são formas de trazer a moda para o público infantil. E aqui, eu coloquei ideias a partir daqui para o 3º, 4º e 5º ano. E eu busquei não só na BNCC de História, como eu tinha falado para vocês. Busquei também na de Geografia e na de Ciências. Inclusive, na de Ciências tem coisas muito interessantes que, a partir das habilidades, a gente consegue trabalhar. Então, por exemplo, uma das habilidades a serem trabalhadas no 3º ano é identificar os patrimônios históricos e culturais da sua cidade ou da sua região e discutir essas razões culturais, sociais e políticas para que elas sejam considerados como patrimônios. Então, a gente já insere logo para o 3º ano, crianças que têm 8, 9 anos, o que é patrimônio? Então, vamos lá. O que é patrimônio material? O que é patrimônio material? Então, muitos tipos de roupas podem ser considerados patrimônios imateriais. Então, e uma das tipos de roupa que podem ser patrimônios imateriais, por exemplo, que eu coloquei aqui, são as rendas do estado de Alagoas, que a gente pode trabalhar com isso, mas a gente está no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, então eu pensei em Rio de Janeiro. Os bate-bolas, que são típicos do carnaval carioca, principalmente da Zona Norte e da Zona Oeste. E as crianças amam ou odeiam os bate-bolas. Eles fazem muito sucesso entre o público infantil. Então, eu trouxe aqui ideias de como a gente poderia trabalhar com os bate-bolas, que têm essas roupas muito diferentes, coloridas, com essas máscaras, eles se escondem completamente e são parte da cultura e do patrimônio do Rio de Janeiro. E aí eu encontrei até um artigo da Priscila Andrade Silva, publicado esse ano na Dobras, que é essa revista de moda aí, que eu acho que todo mundo que está aqui vai conhecer. E descobri, inclusive, que não existem só bate-bolas, existem as bate-boletes. Eu achei isso incrível. E esse artigo ele é fruto da tese dela. E dentro desse artigo ela dá alguns pontos históricos que eu acho que dá para a gente trabalhar a partir disso. Então, 1930 foi o ano que começaram a surgir os bate-bolas no Rio. Então, a gente pode fazer todo um contexto social, geográfico, histórico do Rio de Janeiro nessa época. Ele surgiu no bairro de Santa Cruz, que é um bairro da Zona Oeste do Rio. Então, a gente consegue também explorar geograficamente a cidade. Principalmente porque até o 3º ano do EFAI, História e Geografia ainda é algo muito assim, eu e o meu mundo, né? Então, assim, quem sou eu dentro dessa cidade? Então, a gente consegue ir para além do lugar que a gente está. A gente pode pensar na produção das partes dessa roupa. A gente pode pensar em manifestações populares, porque o carnaval é uma das maiores manifestações populares que a gente tem no Brasil, e eu acho que aqui no Rio é a maior que a gente tem. Porque tem outras, né? Festa junina, mas aqui no Rio, que movimenta o Rio de Janeiro é o carnaval. Todo mundo pula carnaval. Então, a gente pode pensar nos bate-bolas como essa figura das manifestações populares e no patrimônio material em si. Que é o que é patrimônio material, o que transformou ele em patrimônio material, e aí pensar em outros, o que mais eles considerariam patrimônio material, depois de já ter explicado para eles. Então, acho que é uma forma prática de se enxergar o que é patrimônio material, que é um conteúdo muito difícil. Eu lembro das minhas aulas de patrimônio na faculdade e eu, tipo, meu Deus, o que é patrimônio material? Isso que a gente não pode pegar, né? Então, assim, acho que é uma forma de trazer isso de uma maneira mais tátil para as crianças. E aí, 4º ano, eu coloquei aqui 2 tópicos de geografia e um de história, para a gente também pensar na história da moda.
E aí, eu acho que o que seria mais... Eu acho que poderíamos trabalhar com os 3, mas o que eu apontei aqui como uma sugestão seria o de geografia, descrever e discutir o processo de produção, transformação das matérias-primas, circulação, consumo de diferentes produtos. Se isso não é moda, eu não sei mais o que é. Então, assim, as 2 fotos que eu coloquei aqui para você. Como a gente pode discutir a produção, processo de produção e transformação de matéria-prima? Roupa, basicamente, é a matéria-prima transformada. Então, quando a gente pensa em indústria de manufaturas, a gente logo pensa em roupa. Isso, assim, a gente nem precisa colocar para as crianças, elas vão responder isso, porque essa semana eu estava falando de indústrias e fábricas para as minhas crianças que estão no 2º ano, então elas são mais novas que isso, e elas falaram, o que a gente bota numa fábrica que é de um jeito e sai de outro? Roupa. Porque você bota algodão, você bota viscose, você bota vários tipos de tecido e sai uma roupa. E aí a gente pode explorar, inclusive, as formas de trabalho dentro dessas fábricas. A gente sabe que as indústrias de moda, no geral, hoje em dia uma das indústrias que mais faz trabalho análogo à escravidão. Então, a gente também já pode entrar com esse conteúdo e esse pensamento crítico em cima das fábricas. E aí eu coloquei aqui uma imagem do que aconteceu no Rio de Janeiro também esse ano, que foi um incêndio, uma fábrica de roupa de carnaval, inclusive, que eu não sei se vocês lembram, foi lá em fevereiro, que pegou fogo. Foi ali na Zona Norte, Zona Oeste do Rio também. Então, aqui tem uma imagem da fábrica, tem uma reportagem falando sobre isso e as condições precárias que aquelas pessoas estavam trabalhando ali, provavelmente com salários indignos e muito baixos. E o outro tópico que eu coloquei aqui é uma reportagem muito interessante. Eu queria abrir ela, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver. Se eu não estou compartilhando a tela. Mas é uma reportagem do Fashion Revolution, que está falando sobre como 3 matérias-primas chegam até a gente, que é a fabricação, falando sobre a fabricação do poliéster, do algodão e da viscose. E assim, ela é uma matéria que ela está bem didática, então é super possível de ler ela para as crianças do 4º ano, que já tem quase 10 anos. Então, essas 3 matérias-primas, elas são matérias-primas que, teoricamente, o algodão, eles poderiam pensar, poxa, algodão, então, meio ambiente, favorável ao meio ambiente, mas não, nessa matéria também eles mostram como a produção de algodão também interfere nas causas ambientais. Então, assim, a gente pode pensar sobre fábricas de roupas e as condições de trabalho e propor aos alunos pensarem em soluções. E aí, uma das soluções que eu acho que surge naturalmente das crianças, elas são muito inteligentes, elas são vividas, é a moda sustentável e a moda upcycle. Então, a moda sustentável, a gente fala de reciclar roupa mesmo, de moda upcycle, reciclar roupa, refazer a partir desse tecido outra roupa, então pegar o botão daquela roupa que você não usa mais e transformar em outra roupa, e isso poderia inclusive virar uma oficina na escola, uma oficina de upcycle. E aí a gente pode unir, fazer um trabalho interdisciplinar mesmo, entre ciências humanas e artes. O que é engraçado, porque eu queria realmente não inserir artes aqui, porque eu acho que a moda sempre fica muito ligada à arte, mas eu acho que essa oficina upcycle teria tudo a ver com esse momento artes. E fazer mesmo, de novo, o questionamento, que eu acho que também são questionamentos que devem surgir a todos os momentos, enquanto a gente está em sala de aula e no debate com os estudantes, sobre consumo, redução de consumo, crítica a esse consumo instantâneo, por que a gente precisa consumir e comprar tudo que aparece para a gente, de todas as formas, e como a gente deve ter um olhar mais crítico sobre as roupas no geral. E aí, para o 5º ano, também coloquei aqui alguns tópicos que a gente poderia trabalhar. O 5º ano a gente já começa a trabalhar sobre o papel das culturas e das religiões na composição dos povos antigos. Então, assim, eu acho que é um tema que tem muito pano para manga. Mas como eu acho que a religião é um tópico que eu não domino muito, eu não tenho nenhuma religião, eu escolhi não falar sobre ele aqui. E aí tem um tópico que está no currículo de Ciências da Natureza, que é discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade e subnutrição, entre crianças e jovens a partir da análise dos seus hábitos, tipos e quantidade de alimentos ingeridos e a prática da atividade física. Então, eu logo associei a algo que está muito em alta em 2025, que é o tópico da magreza. E aqui eu coloquei essa imagem, que é de uma reportagem da Marie Claire, sobre magreza extrema nas passarelas e como isso vem se tornando uma questão de saúde pública. Então, a gente pode ver nessa foto uma modelo extremamente magra, em que a gente consegue ver os ossinhos do corpo dela, e como a gente pode realmente discutir isso com essas crianças que já estão ali entrando na fase da pré-adolescência. Então, o 5º ano, as crianças já têm 10, 11 anos, elas já conseguem refletir mais sobre alguns acontecimentos. Então, assim, é algo que está nos jornais, está na vida deles.
Infelizmente, eu não gostaria, mas infelizmente, crianças de 10, 11 anos já começam a ter acesso às redes sociais, já começam a olhar para o corpo de uma maneira diferente, começam a desenvolver outras características que não são tanto das crianças pequenininhas. Então, assim, isso é algo que vai estar na vida deles mesmo. Então, a magreza, o uso desses remédios que hoje estão muito em alta, tipo Monjaro ou outros tipos de remédio, que são remédios destinados a uma doença, mas que a gente vê sendo usado para outros fins. E os distúrbios nutricionais, que também está muito presente nos adolescentes, que eu acho que é algo que a gente não pode deixar de discutir, que tem tudo a ver com magreza, tudo a ver com moda. Distúrbios como bulimia e anorexia. E trazer a questão de saúde pública para isso, porque todos esses tópicos relacionados à magreza, eles são tópicos de saúde pública, então a gente pode trazer a importância do SUS e a importância de outros tópicos relacionados à saúde no nosso país, e também o uso excessivo de redes sociais e de comparação. Eu acho que são formas que a gente consegue trabalhar, essas são algumas das formas que eu pensei que a gente consegue trabalhar com relação à moda e educação infantil. Não fiz todas, tá? Então é isso que eu falei, experiência versus projetos. Eu trabalhei mesmo com os do segundo ano, que eu falei para vocês, discussões que surgiram com as crianças e que foram muito interessantes. Eu acho que eu realmente coloquei eles para refletir sobre o consumo de roupas em excesso. Mas eu acho que eu estou trazendo aqui mais para inspirar quem está assistindo. Quero levar isso para as minhas turmas do próximo ano, se eu tiver com o terceiro ano, não sei que turma que a gente vai estar. Sempre esse mistério para as pedagogas no final do ano. E aí eu coloquei aqui conclusões. Conclusões com ponto de interrogação no final, porque não é um trabalho que está concluído, não é um trabalho nem que tem nada escrito ainda. É um trabalho que eu apresentei e não coloco, estou apresentando aqui pela segunda vez. E aí eu acho que a gente pode entender a moda como uma temática ampla, que pode ser adicionada e pensada a partir de diversas frentes e perspectivas. Então, de realmente tirar a moda daquele lugarzinho de a moda é roupa e pensar ele para além. Eu acho que é muito possível da gente encaixar isso no cotidiano escolar, justamente porque ela está presente na vida das crianças desde cedo, considerando elas grandes potenciais consumidores. Não é preciso nos limitarmos às ciências humanas, mesmo que aqui a gente esteja em um espaço de história, entre aspas, né? Mas eu acho que a gente não precisa se limitar às ciências humanas. Eu acho que fazer do ensino uma troca com objetivo e com pensamento crítico mesmo. Então, assim, trocar com os alunos, sejam eles do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, porque eles têm muito a nos revelar também. E aí, a partir do momento que a gente sai desse lugar, desse pedestal, de professor como pedestal, e entende que eles conseguem trocar com a gente, eles vão dar muitas ideias e muitas sugestões, isso fica mais tátil. E gradativamente inserindo conteúdos nesse sentido. Então, acho que o nosso papel, assim, de historiadoras da moda é gradativamente inserindo isso nas escolas, claro que as escolas que nos permitam ocupar esse espaço, e alinhar esses conteúdos à BNCC ou as mais bases adotadas na sua instituição de trabalho, porque a gente não está fugindo da BNCC. Eu vim aqui justamente para mostrar para vocês que está tudo isso na BNCC, ninguém vai fugir de BNCC, não vai ser um tópico à parte, vão ser projetos que vão estar inseridos no que a gente já precisa discutir com eles. Então, foram lá, algum grandão da educação pensou na BNCC e a gente vai... Mas a gente pode inserir a história da moda aí aos pouquinhos, pelo miudinho. E aqui algumas referências que eu usei para construir esse trabalho. Então, todos esses tópicos que eu falei com vocês, eu pesquisei artigos científicos, teses e dissertações que, de fato, estivessem falando sobre isso. E o site da Fashion Revolution também, eu vou tentar colocar o link no chat do YouTube, que aí quem quiser acessar, vai acessar, porque é uma reportagem bem legal. E eu acho que é isso. Pode voltar com a Camila para cá, por favor. Obrigada. Oi, Laura, muito obrigada pela sua apresentação, né? Também maravilhosa, como todos os outros trabalhos. Agora, então, eu vou apresentar aqui o professor Paulo Debon, que vai conduzir os debates, né? E tem alguns comentários, né? Perguntas e comentários no chat que eu coloquei aqui, Paulo, que depois Isso, podemos começar por eles, então, né? Antes de apresentar o Paulo.
É uma pergunta mais pontual para a Laura, né? O seu trabalho sobre modistas, a sua tese, né? Pode responder, Laura, para... Cadê? Onde consigo achar seu trabalho sobre as modistas? Eu vou mandar o link no YouTube para você. Tá ótimo. E a outra é da Márcia Monteiro. Ela, na verdade, Gente, é minha mãe. Eu vou nesse comentário. Eu falei para ela, mãe, não faz nenhum comentário. Tudo bem, mas foi um comentário muito interessante. Olha, Labonta, acredito que seria interessante começar a falar sobre a importância da moda circular a fim de evitar o lixão de roupas com as crianças. Você chegou a falar, né? Eu acho que ela tinha escrito um pouco antes. Você chegou a comentar sobre... Não, mas achei interessante. Então, eu vou apresentar aqui o professor Paulo Debon, que vai dar início aos debates. Se não tiver mais perguntas, foram essas que eu consegui identificar, né? Comentários e perguntas. Então, o Paulo Debon, que como eu já falei, meu super parceiro aqui, que coordena o NEM comigo, né? É doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Ciências Sociais e graduado em História pela mesma instituição. Ele atua como professor pesquisador no Senai CETICT e na Escola de Artes do Centro Universitário Celso Lisboa, né? Suas aulas e pesquisas concentram-se nas áreas de História da Moda e da Arte, da História Pública e do Cinema e sua interface com a história e o figurino. Atua nesse momento nos projetos de pesquisa Interfaces entre Ensino de História e História Pública, Costurar a Resistência, Figurino, Identidade e Contestação em Encontro de Aia, e Ainda Estou Aqui, e desenvolve atividades de ensino de História da Moda e da Arte em espaços não escolares, museus e centros culturais, por meio de seus projetos de pesquisa. Ele é pesquisador do NEM, né, e coordena aqui junto comigo, e coordena anualmente o GT Moda, História e Cultura do Colóquio de Moda da ABP. Atua como responsável pela capacitação de mediadores junto ao setor educativo do CCBB do Rio, organizador e coautor do livro A História na Moda e a Moda na História, né, pela editora Alameda, e atuou por mais de 20 anos como professor de História no Ensino Fundamental 2 no Rio de Janeiro. Então é isso, esse é o nosso debatedor de hoje. É com você, Paulo. Bem, boa noite a todas que estão aqui conosco, né, na mesa, e boa noite também a todos e a todas que nos assistem, né, aí pelo YouTube. Realmente foi um prazer escutar, né, as três professoras, trabalhos assim realmente incríveis, né, e eu vou fazer um comentário geral, bem pequeno, antes de entrar para falar de cada trabalho, né? Algo que me chamou a atenção na apresentação das três professoras é algo que eu lembro muito bem, até do período mesmo em que eu atuei na educação básica, atuei na educação básica por muitos e muitos anos, né, em vários segmentos e diferentes camadas sociais e espaços geográficos aqui do Rio de Janeiro, mas principalmente no Fundi 2, né, tive experiência no médio também, e tive uma experiência muito rápida no Fundi 1, né, a maior parte do tempo no Fundi 2. Justamente quando a gente traz para a escola, para o ensino básico, esses temas, né, como, por exemplo, a história da moda, da indumentária, ou temas que não costumam fazer parte, né, do rol de conteúdos tradicionais que a gente tem no ensino, né, a primeira coisa que boa parte das professoras e professores colocam como é que eu vou ter tempo para trabalhar isso, já que eu tenho que trabalhar 200 mil conteúdos e tem que fazer avaliação, tem que preencher formulário, tem que apresentar não sei o quê, tem que fazer relatório, etc. e tal, né? E eu acho que vocês três responderam muito bem essa demanda, né, essa questão. Né? Não é trazer um outro conteúdo, né? É trazer a questão da indumentária e da moda para algo que já está ali. E isso ficou muito claro quando a Laura pegou a BNCC e foi mostrando aí
para o Fundi 1, ó, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo. Por que não trazer as roupas? Não é? Por que não falar de determinado conteúdo tradicional no ensino de história, no Fundi 2, por exemplo, como, sei lá, na história, o Renascimento Cultural do século XV, por exemplo, ou as transformações ali políticas do século XVI, e por que não fazer isso através das roupas? Por que não falar do Estado moderno na Europa e não trazer os trajes da Elizabeth I ou trazer os trajes do Luís XIV? Por que não trabalhar a Revolução Francesa, que se deu através das roupas? Por que não trabalhar as mudanças que aconteceram naquelas sociedades ali do século XVIII, em pleno iluminismo, no caso da Revolução Francesa, como isso se deu no redimensionamento das aparências, né? As aparências, a construção das aparências faz parte de tudo, o tempo todo. A nossa relação com o vestir é algo que é fundamental em todas as épocas, né? Então, não é trazer algo que não está dentro dos conteúdos, é simplesmente encontrar um outro caminho, né? E um caminho bem interessante, né? E que chama muita atenção dos discentes, né? Quando a gente começa a trabalhar com esses elementos, né, das histórias das roupas, né, ou das histórias das artes, é impressionante como o olhar das crianças muda, como o olhar brilha, como as crianças... Porque se identificam, essa é a questão. Eu acho que nos 3 trabalhos, vocês mostraram como levar isso para a realidade dessas crianças. E como eles e elas se identificam e passam a se enxergar como pessoas, né, como sujeitos históricos, e como seres que se vestem e seres que se expressam por meio das roupas. Algo que eu sempre bato nessa tecla, falo isso o tempo todo em sala de aula, em palestras, etc., né? É algo que eu já falo, sei lá, há mais de 20 anos, né? Da época que eu ainda tinha cabelo, enfim, que a gente escuta no senso comum que a roupa é a nossa segunda pele, né? O senso comum diz isso, não, a roupa é importante, a roupa é a nossa segunda pele. Bem, há mais de 20 anos que eu costumo falar, não, eu não acho que a roupa seja a segunda pele, a roupa é a primeira, porque é como nós nos mostramos diante do mundo. É como nós ou escolhemos, ou escolheram por nós, mas é como nós vamos nos mostrar diante do mundo. Eu repito isso em tudo que é fala minha sobre história da moda. Eu acho que vocês 3 mostraram isso de forma brilhante, cada uma dentro da sua realidade profissional. Então, parabéns, meninas. Vocês foram, assim, brilhantes, eu fiquei muito encantado. Bem, partindo agora para os comentários individuais, né, dos trabalhos de vocês, né? Andresa, que eu tive contato aí pela primeira vez, eu acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, na época da qualificação da Andresa no mestrado. Depois eu voltei, né, na defesa dela de mestrado, e um trabalho belíssimo, sem dúvida alguma, né, que eu já até cito de vez em quando, já dei entrevista em podcast com a Rita Andrade, citei o trabalho da Andresa, recentemente no Colóquio de Moda eu também citei o trabalho da Andresa, a Andresa está ficando famosa, enfim, e trabalho belíssimo, né, e assim, muito legal você está desenvolvendo agora, né, esse trabalho com os nonos anos, né, de uma escola, né, pública, né, em Roraima, e justamente junto com alunos da graduação de História. Isso é fantástico, porque todos nós aqui estudamos História da Moda, né?
Camila, eu e vocês três, né? E todos nós aqui passamos pela graduação de História, e nós não temos História da Moda na graduação de História. É um buraco, é uma lacuna, um ou outro professor, às vezes, dá algum exemplo legal, muitas vezes, infelizmente, alguns professores vão olhar moda, roupa, como um assunto menor, né? A Camila, inclusive, agora, né, na UERJ, está ministrando uma eletiva de História da Moda na graduação, o que é muito raro, né? Nós temos História da Moda com as graduações de moda. Eu sou professor de uma graduação de moda no Senai CETICT, já trabalho com graduação de moda desde os anos 90. E na graduação de moda, ok, História da Moda, mas e na História? E nós, muitas vezes, quando queremos estudar a História da Moda, a gente faz um caminho muito autodidata, né? Eu tive uma colega que me ajudou muito ali nos anos 90, que já estudava o assunto e que me introduziu, né, nesse assunto, né, e que depois foi até professora da Camila, que é a professora Silvia Helena, e que me introduziu ali nos anos 90 na História da Moda. Né? Mas na Faculdade de História a gente não teve nada. Né? A Camila ainda fez a graduação de moda lá na Cândido Mendes, então ela fez História e fez moda, mas a maioria não faz. E aí a Andresa traz esses alunos da graduação de História, aí da Federal, né, de Roraima, para um projeto de educação básica com ensino de História da Moda no ensino de História. Então, isso sim é fantástico. Né? O projeto, acho que coordenado pela professora Marcela Albaine, que eu conheci há alguns anos atrás, antes da pandemia, eu conheci a Marcela aqui no Rio. Né? E Marcela tem um livro fantástico, inclusive, de ensino de História e games, que eu já usei com os meus alunos da graduação de História, inclusive. Então, assim, fantástico isso, Andresa, parabéns. E, justamente, você traz esses conteúdos e usa... Você mostrou aí essas estratégias, né, que são estratégias lúdicas, como a questão da colagem, dos jogos de tabuleiro, mas que vai além do lúdico, né? Não é simplesmente preciso arranjar um jeito legal e divertido para dar minha aula. Tá, é um jeito legal, é um jeito divertido, só que eu acho que assim, o legal divertido, ele é um ponto, o lúdico, ele é um ponto, e é um ponto que, na verdade, está funcionando a favor de uma coisa muito maior, que é a construção desse conhecimento, né, e desse sujeito histórico, né, desse aluno e dessa aluna que se identificam como sujeitos históricos, que trabalham essa consciência histórica e trabalham através do próprio corpo, né, porque moda é corpo, indumentária é corpo. Então, você está trazendo uma consciência histórica que passa pela própria leitura de corpo. E quando você trabalha com a leitura de corpo, você está discutindo questões de classe social, você está discutindo gênero, você está pegando esses temas que são essenciais para o ensino de história por algo tão básico, tão simples, que é o vestir. Né? Então, assim, belíssimo. E é legal, né? No 9º ano, eu acredito que o conteúdo formal de história que você deve trabalhar deve ser principalmente século XX e XXI, né? Só que aí você vai lá atrás, faz brevemente pegando das comunidades sem escrita, até o século XX, através dessas atividades, né? E com a construção desse lapbook, adorei essa expressão lapbook, né? Eu conheço outras expressões, né? O mood board, por exemplo, que a gente usa muito na moda, né, o scrapbook, agora o lapbook eu achei interessantíssimo, eu botei rapidamente aqui no Google, né, e que lembra um pouco o scrapbook também, enfim. E o desfile, né, essa coisa do desfile é muito legal. Há muito tempo atrás, nos anos 2000, eu cheguei a fazer um projeto com desfile de moda com turmas de, eu acho que 7º ano, e eles produziram, aí foram para as aulas de arte, produziram, customizaram camisetas, e foi algo assim, e eles disputavam a tapa, quem ia desfilar, porque não dava para botar todo mundo para desfilar, e foi no final, a gente botou praticamente todo mundo desfilando, os meninos não queriam desfilar, porque afinal de contas, moda, desfile, não é coisa de menino, anos 2000, enfim, não sei se mudou tanto. Mas, professor, por incrível que pareça, lá na escola,
os meninos se interessaram muito, inclusive com a moda atual, né? A questão do streetwear, né? Então, eles mesmos, eu não precisei nem pedir. Eles, professor, eu posso ir e tal? Eu disse, tá bom, então. Ai, que Então, bom. uma iniciativa deles até. Isso, é legal ver que, inclusive, até essa relação dos meninos tá bem melhor, né? Eles estão se desconstruindo, né, um pouco, e isso é fantástico. Né? E aí você trouxe essa discussão mesmo, né, das calças no 19, da coisa da roupa para andar de bicicleta, né, da calça feminina, a discussão do azul e do rosa, né, que é algo... E que, gente, eu discuto a questão do azul e do rosa com os meus alunos da graduação e o pessoal fica espantado quando eu começo a mostrar imagens de outros séculos e mostrar aqueles meninos usando vestido, os saltos altos dos homens no século XVIII, a maquiagem e tal, e a gente ainda hoje tem que discutir o azul e rosa, e sim, temos que discutir o azul e rosa, porque as pessoas reproduzem, né, muita besteira. Enfim, e muito legal, né, que eu vi nas tuas referências, e aí eu destaco aí para todo mundo que está assistindo à mesa, o livro As Roupas na História, Pesquisar, Narrar e Ensinar, da professora Ivana Simili. É um livro organizado por ela e pelo Guilherme, que é um pesquisador também fantástico, e assim, eu acho que até o presente momento, o primeiro livro de ensino de história a discutir história da moda. Eu fico, às vezes, até lamentando, porque eu percebo que na moda o pessoal conhece esse livro, mas o pessoal do ensino de história não conhece um livro de ensino de história falando de moda. Então, assim, fica aí a dica para quem assistir essa mesa, que divulguem isso, porque é um livro de ensino de história falando de moda, é pioneiro esse trabalho no Brasil, né? Foi lançado, acho que o ano passado, e precisa sim ser divulgado. Um trabalho que venham outros trabalhos nessa linha. Foi uma iniciativa muito pioneira da Ivana, que é professora, eu acho que da Estadual de Maringá, no Paraná. Tá ok? Então, assim, parabéns, né? Esses são os meus comentários. Perguntaram aqui se a professora Silvia Helena dá aula na PUC do Rio. Sim, ela dá aula na PUC do Rio. Atualmente é uma excelente profissional, né? E foi professora da Camila, que está aqui com a gente na graduação de moda, e foi minha colega de trabalho ali nos anos 90. Jéssica, não conhecia seu trabalho, melhor, a Camila havia me falado do seu trabalho algum tempo atrás e tinha elogiado muitíssimo, né, o teu trabalho, né, apresentado para o exame de qualificação, né, do doutorado. Adorei conhecer e quero acompanhar depois aí os desdobramentos da tua pesquisa. Depois você me responde, né, porque depois de eu terminar minha fala, vocês têm aí 5 minutinhos para fazer uns comentários finais cada uma, né? Então, onde eu consigo paradidático? Eu quero esse paradidático, onde eu consigo, qual é o link para eu comprar, ou se eu posso comprar com você. Até prefiro comprar com você, porque você me manda com seu autógrafo. Enfim, porque eu fiquei muito curioso, né? É uma vontade, inclusive eu e Laura já conversamos anteriormente, quer dizer, partiu da Laura, não de mim, mas já conversamos sobre produzir material paradidático, né, para o fundamental, usando história da moda, né? Então, assim, fiquei muito curioso para ver, né? Conheci agora uma pessoa que já fez, né? Então, por favor, me diga onde. Muito legal você trazer essa questão da história local, tá? Acho que a gente tem no ensino de história uma bibliografia extensa dentro da discussão de história local, né? Muita gente com muitas experiências, né? Experiências práticas no fundamental e no médio sobre história local, né? No EJA também, uma galera trabalhando com história local, né? Mas também nunca tinha visto alguém trabalhar a história da moda na história local, né? Então, acho que o teu trabalho ele é absolutamente inovador. Na verdade, eu acho que todas vocês aqui são absolutamente inovadoras. Vocês estão trazendo uma contribuição muito grande para o campo, né? Acho que a moda
é um objeto de ensino, de estudo, né? A moda é um objeto de estudo da história, mas a moda é também um campo, né, de estudo hoje na história. E vocês são pioneiras, né? Todas vocês. Trazer essa questão da história local, né? Sugiro que você produza, né, artigos, eu não sei se você já fez, artigos em que você pegue essa bibliografia, né, que é já extensa e com títulos aí clássicos de história local, e produza isso com a discussão de história da moda, de história das roupas, entrando com essa questão da identidade, né, em São Luís. A ideia mesmo que você pega e mostra, né, São Luís, enquanto você falou, temos Rio, temos São Paulo, temos outra cidade, né, e São Luís vem nessa esteira aí como um espaço de moda e de identidade, né, até que pode chegar até numa discussão hoje de moda local, né, de uma moda produzida em São Luís, né, e que, de certa maneira, hoje vai também se espalhar aí, né, pelo Brasil, né, São Luís enquanto um espaço produtor mesmo de moda, né? Já estou falando do mundo, do momento contemporâneo, né? Então, assim, e você traz essa questão, né, das mulheres, que é algo que de certa maneira, né, eu acho que todas vocês, de diferentes formas, falaram dessa questão das mulheres, dos silenciamentos femininos. A Laura, na verdade, no trabalho dela do doutorado, que não é de ensino, né, mas é um trabalho sobre o século XIX, e que pode virar, né, Laura, material didático para pensar no Fundo 2, sobre essas mulheres, sobre essas costureiras. Eu fico espetando a Laura para ela produzir as coisas, né, porque ela tem muita coisa linda aí para partilhar com o mundo. Então, assim, essa questão das mulheres perpassa todo mundo, né? E genial essa coisa do catálogo, né, que você trabalhou no mestrado, o teu paradidático, né? O teu produto foi o teu paradidático, eu estou ansioso por ele, e agora você vem com esse catálogo, né? E como você falou, no mestrado ele é muito curtinho, são 2 anos só, e muitas vezes não dá tempo de colocar isso na prática, né? Eu já acompanhei alguns trabalhos do próprio História e alguns falam, eu não consegui ainda aplicar isso, eu produzi o material, mas eu ainda não apliquei. Mas só que agora o doutorado são 4, né? Então eu acredito que você ainda vai poder produzir e aplicar isso e depois apresentar nos resultados da tua tese já a aplicação, né, com, acho que é Fundo 2 que você vai trabalhar, não é isso? 9º ano que você falou, que é o mesmo ano que a Andresa trabalha, né? Então, assim, e eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Eu achei legal quando você trouxe essa questão do questionamento da transposição didática, né? Porque, assim, a transposição didática é algo discutido e trabalhado, né, nos clássicos aí do ensino de história, aquele livro clássico, né, da Cici Bittencourt, ela discute essa questão da transposição didática e questiona também. Eu queria que você, de repente, até explicasse assim, bem rapidamente, né, o que é essa transposição didática, porque a gente tem pessoas aqui assistindo no canal do YouTube que não conhecem essa expressão, tal que esse conceito, enfim. Eu queria que você explicasse brevemente o que é isso e o porquê que você questiona isso e o porquê que o teu trabalho vai mostrar que é uma outra coisa, né? Que não é a transposição, que é uma construção, enfim. Eu acho isso muito, muito legal. E fechando, adorei as expressões, aquele painel com as expressões locais, adorei o faz teu nome, você fez teu nome aqui, lacrou, arrasou, adorei as expressões locais, muito, muito, muito legal. Né? Fechando, Laura, muito legal ver 1 mês depois, mais ou menos, 1 mês depois, eu estou vendo você se apresentar de novo, né? Vi você no colóquio de moda, lá em São Paulo, na FAAP, e você trouxe agora um desdobramento, né, que foi muito legal, né? Você traz ali, né, que você já tinha trazido lá no colóquio, essa questão, né, de como foi essa tua prática no primeiro ano, que é o grupo com o qual você trabalha nesse momento,
essa identificação que você colocou, né? Porque quando se fala a história da moda, ou moda, uma coisa... a criança de 6 anos, 7 anos não está ligada em moda. Oi, tá sim, e você provou aqui que tá. Que você pegou não só a ideia dos heróis, das princesas, como você foi mostrar todas essas tendências, né, desde, sei lá, capivara, né, que eu acho engraçadíssimo, é muito curioso. Né? Você foi pegar essas tendências de consumo e quanto isso está impactando no cotidiano dessas crianças. Né? Até, sei lá, ou quando a mãe da criança, o pai da criança vão comprar lá o material escolar em janeiro e compram os cadernos, as merendeiras, essa coisa toda, e que você entra nas lojas e você tem tendências ali, né? Tendências que vêm de pesquisa de mercado de moda mesmo. Né? Então, é interessante ver e como isso está conectado ali com os seus pequenos no cotidiano. E aí você descreveu novamente, né, o trabalho, e você encontrou um gancho maravilhoso, você encaixou no programa da escola, você encaixou com a BNCC, que é essa questão, né, dos tipos de escola, né, do primeiro ano, e você foi lá para os uniformes. E aí você envolveu as famílias, trazendo os uniformes de pai, de avó, de tio, enfim. Então, tornou isso tudo muito palpável, né? E numa faixa etária, inclusive, que tudo tem que ser muito palpável, né? Porque senão as coisas não acontecem. E, de repente, quando você vai levantar, eu achei muito legal, você tem que escrever sobre isso também, mais um para a tua lista, que é essa questão dessa conexão com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano pela BNCC. Porque você fez o dever de casa, que foi ir para a BNCC, pegar ponto por ponto, e quem trabalha com ensino de história sabe que isso é importante, né? Não que a gente tenha que fazer isso o tempo todo, mas isso acaba sendo relevante, e você mostrou o quanto que na BNCC tem gancho para trabalhar com moda, seja na história, seja nas ciências, seja nas artes, seja no que for. A moda é aquilo que está sobre o nosso corpo, é como a gente se apresenta diante do mundo. Então, a moda está em tudo. Né? E você mostrou isso muito bem, e trouxe assim, questões de consumo consciente, trazendo a questão do deserto de Atacama, né? Que é uma discussão, né? muito, muito importante, e, enfim, essas coisas dos lixões. Nossa, e aí eu adorei quando você fala de patrimônio, você trouxe as bate-boletes. Eu não conhecia adorei a expressão, inclusive bate-bolete, achei fantástico, né? E que, para quem mora realmente no Rio de Janeiro, bate-bola e bate-bolete, cara, faz muito parte da nossa cultura. Né? Porque aí tem toda essa questão, se a gente pega os estudos de cultura e material, tem vários exemplos de renda, de pratos, acarajé, aí você vai passear pelo Brasil todo, né? E aí o que você fez foi, tá bom, mas e o Rio de Janeiro? Né? Que é onde tem o espaço de trabalho. Né? É óbvio, cada profissional aqui de outro estado vai buscar exemplos de patrimônio imaterial no seu próprio estado. E você pegou bate-bola, né? Trouxe esse exemplo. Então, assim, eu acho que vocês três, de diferentes maneiras, mostraram como a história da moda, a história das roupas, é algo muito palpável, é muito próximo para qualquer segmento, desde as crianças pequenas do Fundo 1, né, está com anos iniciais, crianças de 6 anos, enfim, aos adolescentes de 14, 15 anos ali do 9º ano, aos adolescentes do ensino médio ou aos adultos, né, da graduação de História, por exemplo, que praticamente nenhum professor da graduação de História fala de moda, né? Enfim, os meus alunos da graduação de História, acho que eu tenho alguns aqui nos assistindo, esses escutam falar de história da moda o tempo todo, né? Eu, enfim, faço quase que uma overdose de história da moda nos meus cursos. Enfim, esses são os meus comentários. Não sei se a Camila vai trazer outros comentários aqui do YouTube, além desses que já foram feitos.
e 5 minutinhos para cada um. Eu quero fazer comentários rapidinho. Bom, primeiro, eu adorei todas, né? Achei fantástico, amei, enfim. O da Andresa, eu amei também essa ideia do lapbook. Eu fiz a mesma coisa que o Paulo, joguei e falei, gente, eu vou fazer um lapbook. Eu achei incrível. Não, assim, eu com certeza vou fazer um lapbook. Mas aí eu fiquei também questionando, porque tu fez 2 mestrados, é isso, né? Você tá terminando um mestrado agora, o prof. E aí eu já quero que você faça um doutorado para continuar essa pesquisa. Na verdade, a minha pergunta é sobre isso. Se você quer fazer um doutorado para continuar essa pesquisa. E aí, para a Jéssica, Paulo, eu fiz a mesma coisa e eu achei, tá no Google, o paradidático, eu já está no meu e-mail, já mandei para uma amiga que estuda Maranhão, que é a Natália, que conhece a Raíssa. E aí, mas aí eu fiquei numa dúvida, aí pode ser tipo, uma ignorância minha. Qual a diferença do catálogo para o paradidático? Porque o catálogo você também vai fazer com as crianças. Com as crianças, não, no seu caso são os adolescentes. Mas eu queria só saber essa diferença, era só isso. Meninas, Jéssica e Andresa gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta antes de responderem? Eu vou fazer um comentário. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, ao professor Paulo, agradecer as meninas também. Nossa, trabalho excelente, porque eu me sentia sozinha, porque eu não via ninguém relacionando moda com o ensino de história. E hoje eu tive a oportunidade de ver tantos trabalhos assim excelentes, sabe? Assim, nível muito bons, que eu gostaria também de ler futuramente, se vocês publicarem mais para frente, e também replicar dentro da minha sala de aula, né? Essa questão da Laura, nossa, trabalhar com infantil, eu, sinceramente, eu ia estar perdida, porque eu acho muito difícil, assim, sinceramente, eu acho muito difícil você trabalhar a questão da moda ali com os pequenos, né? Como o professor Paulo falou, tem que ser algo muito palpável, concreto, para poder eles ali assimilar alguma coisa. E assim, parabéns mesmo, gostei muito. E também da Jéssica com relação ao olhar para o local, não é? Muito interessante também, está muito rico a tua pesquisa, tem muita coisa que dá para trabalhar em sala de aula, através do teu catálogo. Eu gostei muito da ideia, né? Também gostaria de aplicar em sala de aula, achei muito interessante. E é esse o comentário, né? Só agradecer mesmo e trabalhos excelentes. Respondendo a pergunta da Laura. Sim, eu penso em fazer um doutorado, mas para ano que vem, porque como o PIBID vai terminar em 2026, eu queria terminar o PIBID e aplicar para o ano que vem mais coisas, né? Talvez eu tenha mais ideias e aí feche um projeto ali. Esse aqui é só o início, né? Então, eu estou iniciando ainda com os nonos, talvez eles se tornem os primeiros anos do ensino médio, e aí eu continuo com eles também no ano que vem. Então, provavelmente, sim, isso será um fruto de um doutorado, né? Esse meu projeto no PIBID. E é isso, não sei, te respondi. Jéssica, você quer fazer alguma questão para as meninas? Quero. Primeiro, dizer que eu estou encantada com o trabalho das meninas. É muito bom saber que existem inúmeras possibilidades para o ensino de história e a inserção da moda em todos eles, né? Porque, assim como a Andresa, assim como a Laura, a gente se sente muito sozinho trabalhando com esse tema. Inclusive nas próprias oficinas, né? Dentro da graduação, eu pelo menos não tive um público muito expressivo como outros temas, né? Quando falam, vamos fazer palestras sobre política em determinado momento, a sala fica mais cheia. Então, ainda é um tema que as pessoas estão buscando interesse, né? Tem um certo crescimento, muito mais a nível de curiosidade. A segunda que eu fiz já teve um público mais específico, né, de pessoas que tinham interesse em descobrir novas bibliografias, fontes, né? Então, acho que a gente está ocupando um espaço muito importante também, né, de divulgação tanto na área da história quanto na área da moda. Para a Laura, eu amei muito essa questão da interdisciplinaridade, eu acho que ela é essencial, e eu fiquei pensando na parte do patrimônio imaterial, né, trabalho com algodão, sustentabilidade, o quanto de repente poderia ter a inserção da
das ciências, né, dessas áreas, que pudesse fazer reações químicas mais simples, né, que as crianças olhassem de repente uma coloração diferente, o algodão mudando de cor, alguma coisa assim que fosse possível, né, e obviamente que não fosse perigoso para elas, mas muito interessante. E a Andresa, eu também anotei aqui, eu acho que o Lapbook fez sucesso hoje, todo mundo anotou um pouco, né, de como é uma ideia interessante. E pensei também no livro de décadas, que eu achei muito interessante a forma como você planejou a construção do livro de décadas. Então, eu só tenho a agradecer o convite, né, da professora Camila, professor Paulo, um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, as meninas também. E em relação às perguntas, né? Bom, primeiro que a transposição didática é algo que me incomoda, porque se fala que transpor o conhecimento é você fazer algumas adaptações para o nível do público-alvo. Só que quando a gente está ali na prática, né, por exemplo, na minha tese eu utilizo diversos conceitos que eu não consigo trabalhar diretamente com os alunos se eu não simplificar. E para simplificar, eu vou do zero. Eu não faço adaptação. Eu uso aquilo ali como uma base, mas eu tento explicar por outras formas que seja mais próximo da realidade deles. Então, a linguagem é diferente do que eu uso na minha tese, né? Então, a gente usa, assim, uma coisa mais científica, mais acadêmica, com, né, todos os rigores e referências, tudo. Não que na prática a gente não faça isso com referências, mas é uma construção diferente. Eu preciso atingir esse público, não é à toa que eu resolvi utilizar nas sessões as expressões que a gente usa no cotidiano, justamente para tentar fazer essa conexão de forma mais simples e que eles tenham um pouco mais de... eles consigam se ver nessas relações, nessas trocas, né? Então, eu acho que a transposição, ao meu olhar, ela é um pouco problemática. Eu acho que é uma construção mesmo, você constrói o material para o ensino fundamental, para a turma tal, né? Até porque as turmas, elas recebem esse material de forma completamente diferente. Tem a turma que vai ser super ativa, tem a turma que vai dizer, que coisa, não gostei, e tem a outra, né? Então, depende muito do humor de cada um. A gente tem que saber lidar com isso também. Em relação ao paradidático, ele está na internet, né? Ele está no repositório do programa, ppgist.uema.br. E lá tem o meu e o de todo mundo, né? Todo mundo que defendeu até 2025, tá tudo lá. Teses, paradidáticos, videocast, documentários, tem inúmeras formas de produção de material, né? O programa incentiva muito isso. E aí eu pensei no paradidático para o mestrado, que foi esse impulso inicial, e para o doutorado, catálogo. O paradidático, para mim, a maior diferença é a quantidade e o uso das imagens. Porque no paradidático eu consegui fazer a inserção de textos, coloquei imagens, tem algumas questões, existem alguns boxes, né? E os boxes, eles também trazem muito para o local, indicação de museus, de arquivos, bibliotecas, né? Sempre puxando o aluno para ter esse interesse pela moda e pela história da cidade, né? Porque um patrimônio vivo, a gente, né, circula ali até hoje. O próprio prédio de história, ele fica no centro. Então, a gente tem contato com azulejos, com, né, os casarões antigos. E isso também estimula muito. E aí, o paradidático, ele foi construído dessa maneira, com questões, ele tem um espaçamento maior. E o catálogo, não. A intenção de construção do catálogo é como se fosse uma colagem. Então, são inúmeras fotografias, o máximo de fotografias, de imagens que eu conseguir aproveitar, eu vou jogar no catálogo, para que tenha uma referência visual de representação daquele período muito mais forte, que foi algo que eu não consegui fazer no mestrado, pela imaturidade da experiência, né? Porque a gente sai da graduação, o impacto é diferente, o tempo também. Então, agora eu acho que vem com mais informações sobre essas representações, né? Porque são fragmentos da realidade que eram colocados nos jornais. Então, você tem a programação de cinema, quem se apresentava em show tal, quem que estava presente nos fuxicos, nos burburinhos da cidade. E a professora Maria Cláudia também, ela foi minha orientadora na especialização em moda. E aí eu produzi um artigo, que foi o artigo de finalização de curso, sobre a elegância e as relações de poder, se não me engano,
na década de 50, através do Jornal do Povo, né? Então, essa é uma publicação que vai sair até um e-book agora, não sei quando, talvez até o final do ano, que são os trabalhos da turma. Então, esse já é meu primeiro trabalho com esse recorte temporal. Mas é isso, acho que eu respondi tudo. Falta alguma coisa? Não. Mas muito obrigada. Estou muito feliz e muito grata por participar hoje. Tá, muito obrigado, Jéssica. Laurinha? Então, o Paulo tá sempre querendo me fazendo escrever, gente. Mas aí, depois de hoje, Paulo, eu quero muito escrever um livro paradidático. A gente tem que organizar isso para ontem. E assim, eu acho que a gente já pode sair daqui e organizar um livro paradidático com a mesa também. E assim, a partir do NEME. Bom, eu acho que é isso, né? Eu não tive nenhuma colocação, assim, maior, mas eu adorei as ideias. Acho que a ideia das aulas é ser mesmo uma coisa bem interdisciplinar. E a interdisciplinaridade está em tudo, né? Não tem como a gente dar uma aula só de história ou uma aula só de geografia, porque as coisas elas se interligam, a gente está ensinando mundo, movimentos, e elas não são tão certinhas assim. Eu acho que quando a gente fala de ciências, principalmente, né, ciências no geral, as de humanas e as da natureza, elas se complementam muito, então não tem para onde a gente fugir. Eu tinha, inclusive, uma aula na minha graduação que foi História e Interdisciplinaridade, que era logo no primeiro período. Acho que ela não foi muito bem aproveitada por mim, mas era uma aula que falava sobre essa importância da gente sempre trazer a história de uma maneira interdisciplinar com outras disciplinas. Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia mesmo. E que o trabalho estava aqui mais que para a gente trocar. Eu também fiquei muito feliz de saber que vocês estão trocando, que a gente pode estar trocando aqui. Acho que é isso. Acho que a Camila pode voltar. E só mais uma coisa, aproveitando que o professor Paulo falou sobre essa parte mais contemporânea, que eu lembrei agora, sobre moda local, eu estou vestida, inclusive, com algumas referências aqui, ó, de festa junina. É moda autoral, ó, tem o boi aqui, tem as bandeirinhas. Isso aqui é uma coleção de São João, de uma empresa que tem, acho que, quase 40 anos. Inclusive, passou agora recentemente no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, fazendo propaganda aqui na minha cidade, é a Cabide Malharia. Elas fazem, é uma empresa que é feita por mulheres, né, mulheres que costuram. Então, elas fazem agora, todo ano, diversas coleções, e a de São João é a que mais faz sucesso, né? Então, tem inúmeras referências. Tem aqui a coreira, tem os casarões, tem fogueira, tem tudo. Então, eu acho que é isso, né? Trazer também essa relação da moda, da cultura e do impacto em outras áreas, né? Principalmente a econômica. Não tem como a gente fugir de política econômica com moda, inclusive, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Jéssica, qual é o nome da marca? Cabide? Cabide Malharia. Cabide Malharia, estamos fazendo propaganda aqui. Belíssima, com boizinho aqui, ó. Eu já tinha notado a sua roupa, eu estava assim já quase perguntando, mas você adiantou aí. Enfim, belíssima, belíssima mesmo. Alguma de vocês quer fazer algum comentário para fechar? Andresa, Laura, Jéssica? Todo mundo que assistiu, gente. Então, trazemos a Camila de volta. Carol, por favor. Carol está aqui. Agradeço a Carol, que está no backstage, né, fazendo toda a organização aí da nossa primeira mesa. E Camila, a palavra é sua. Bom, então, assim, só para a gente finalizar, né, mais uma vez, parabéns pelas belíssimas apresentações. Acho que a mesa foi muito relevante, é um tema quase que inédito, né? E vocês, como o Paulo já colocou, né, estão aí abrindo os caminhos e mostrando como que a moda efetivamente é potente para reflexão no ensino básico, né? Porque ela dialoga com todas as esferas da sociedade, né? Cultural, política, econômica, como eu sempre gosto de falar, né? E aí você pode trabalhar de inúmeras formas a questão da moda e desperta muito interesse dos alunos, né? Porque pelos relatos que eu recebo é sempre que eles, né, despertam mesmo o interesse. Então, eu agradeço, né, a vocês pela disponibilidade, Andresa, Jéssica e Laura, né? Foi um prazer enorme ouvir vocês. Eu tenho certeza que o público aqui, até pelos comentários, né, que a gente teve aqui, também aproveitou muito, né? E
também, né, o Paulo já adiantou, mas eu também gostaria de fazer um agradecimento a super bolsista do NEM, né, que é a Carolina Coutinho, né, ela tá aí, ó, na produção, ela entrevista, ela fez essa produção toda aqui pra gente, ela entrevista, ela produz conteúdo, né, e a Carolina, ela é graduanda da UERJ no curso de jornalismo, né, então ela tá aí, ó, super, né, a gente tem que agradecer a Carol pela super competência, né, muito competente, Carol. Tá? E também vou aproveitar aqui esse espaço para divulgar as nossas atividades, né? As outras atividades, a gente está cheio de coisas, assim, o NEM está produzindo muita coisa, muito legal, né? Nós temos uma mesa na semana que vem, que é intitulado Manto Tupinambá, entre objeto em disputa e novas historiografias, com a professora Joana Bozak, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente vai ter como debatedora a professora Márcia Amantino, que é uma professora do Departamento de História da UERJ, especialista em História Indígena, né? E a gente vai transmitir, né, essa mesa e esse debate a partir das 18h30, aqui também nesse canal, YouTube, né? Então fiquem ligados, vai ser uma super apresentação também. No dia 4 de dezembro, às 19 horas, nós temos uma mesa nesse mesmo formato, sobre vestimenta no período medieval, né? Enfim, que vai ser também muito, muito legal. E fiquem ligados, né? Eu sempre digo que eu nunca me imaginei falando essas coisas, mas fiquem ligados que nossas atividades, né, as atividades do NEM, elas estão sempre sendo anunciadas na nossa página do Instagram, que está passando aí embaixo, né? A gente tem um novo quadro que é o NEM Entrevista, a Carol faz as entrevistas, né? Ela já fez uma entrevista com a Ranaira Negreiros, uma entrevista super legal, está aqui no nosso canal YouTube, a gente tem outros vídeos também no nosso canal que vocês podem assistir, teremos, e aí a gente vai fazer mensalmente essas entrevistas, enfim, e em breve teremos o TikTok, né? O famoso TikTok, e a gente vai anunciar, a gente anuncia no Instagram assim que a gente criar o TikTok do NEM. E é isso, é só agradecer ao Paulo também, né, como eu já falei várias vezes aqui, meu super parceiro, que está coordenando aqui o NEM junto comigo, e sempre muito, muito disposto, cheio de ideias, então o Paulo é brilhante, e Paulo é uma celebridade também, gente, no Coloco de Moda ele mostrou quanto, eu estava assim, andando com uma celebridade, todo mundo, Paulo. Enfim, então muito obrigada também, Paulo, não podia deixar de te agradecer, tá bom? Então é isso, fiquem ligados na gente, nas nossas atividades do Núcleo, e muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Camila, obrigado, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês, e obrigado ao público também, gente. Beijos e uma boa noite, bom descanso para vocês. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, valeu.